Imagine um Brasil dividido. De um lado, um poderoso império europeu tentando conquistar territórios e riquezas. Do outro, uma colônia ainda jovem marcada por conflitos internos, diferenças culturais e desafios constantes. Agora imagine que no centro dessa guerra surge um líder indígena capaz de unir povos diferentes, comandar exércitos e se tornar um dos maiores heróis militares da história brasileira. Mas apesar de sua importância, poucos brasileiros conhecem seu nome. Enquanto figuras de outras épocas são constantemente lembradas, a história de Felipe Camarão permanece esquecida por grande parte da população. Quem foi esse homem? Como um indígena potiguar se tornou comandante militar da coroa portuguesa? E por que sua trajetória está diretamente ligada ao nascimento da identidade brasileira? Hoje, vamos conhecer a incrível história de Felipe Camarão e entender como sua vida se entrelaça com um dos períodos mais dramáticos da história do Brasil, as invasões holandesas. Para compreender Felipe Camarão, precisamos primeiro voltar ao início do século XVII. Nessa época, o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. O açúcar era o produto mais valioso da economia. Os engenhos do Nordeste produziam enormes riquezas. E justamente por isso, despertavam o interesse das potências europeias. A Europa vivia em um período de intensas disputas comerciais. Portugal e Espanha haviam se unido sob a mesma coroa em um evento conhecido como União Ibérica. Essa união acabou transformando os inimigos da Espanha em inimigos de Portugal. Entre esses inimigos estavam os holandeses. Durante décadas, comerciantes de Países Baixos participaram ativamente do comércio açucareiro brasileiro, mas com a União Ibérica os conflitos se intensificaram. Os holandeses decidiram então atacar diretamente as possessões portuguesas, ou seja, o Nordeste brasileiro tornou-se um alvo principal. Foi nesse contexto que nasceu um homem chamado Poti. Seu nome original era Antônio Felipe Camarão Poti. Ele nasceu por volta do final do século XVI entre os indígenas potiguares, povo que habitava regiões do atual Rio Grande do Norte. Seu mundo era muito diferente daquele dos europeus. Os potiguares possuíam suas próprias tradições, crenças e formas de organização. Porém, desde cedo, a presença portuguesa alterou profundamente a vida desses povos. Missionários, soldados, comerciantes e colonizadores passaram a ocupar cada vez mais espaço. Muitos indígenas resistiram. Outros estabeleceram alianças. Felipe Camarão seguiu um caminho singular. Converteu-se ao catolicismo, aprendeu a língua portuguesa e estabeleceu relações próximas com autoridades coloniais. E aos poucos tornou-se uma ponte entre dois mundos, o indígena e o europeu. Poucas figuras representam tão bem a complexidade da formação brasileira quanto Felipe Camarão. Ele não era simplesmente um indígena que abandonou suas origens, nem apenas um aliado dos portugueses. Sua vida foi marcada pela tentativa de conciliar culturas distintas, falava diferentes idiomas, compreendia costumes diversos. Conhecia tanto a realidade dos povos indígenas quanto a lógica militar europeia. Essa capacidade o tornara extremamente valioso nos anos seguintes. Enquanto muitos líderes coloniais desconheciam completamente o interior do território, Felipe conhecia a terra, os rios, as matas e os caminhos. Ele sabia como guerreavam os povos nativos, sabia como sobreviver em ambientes hostis, sabia como liderar homens em condições difíceis. E essas habilidades seriam fundamentais quando a guerra chegasse. Em 1630, a situação mudou drasticamente. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais lançou uma grande ofensiva contra o Brasil. Uma poderosa frota cruzou o Atlântico. O alvo principal era Pernambuco. Recife e Olinda acabaram caindo nas mãos dos invasores. Os holandeses não estavam interessados apenas em conquistar terras. Eles queriam controlar a produção mundial de açúcar. Queriam dominar os lucros que durante décadas enriqueceram Portugal. Rapidamente, o conflito se espalhou. O que começou como uma invasão terminou-se em uma longa guerra. Uma guerra que duraria décadas. Nesse cenário, Felipe Camarão emergiria como um dos principais líderes da resistência. Os portugueses perceberam que precisavam de aliados. Não possuíam homens suficientes, não conheciam adequadamente o terreno e enfrentavam um inimigo bem armado. Foi então que Felipe Camarão recebeu uma missão crucial: organizar e comandar forças indígenas contra os holandeses. Ele passou a liderar milhares de guerreiros. Seu exército era diferente dos exércitos europeus. Movia-se rapidamente,
conhecia os caminhos ocultos das florestas, atacava de forma inesperada, utilizava estratégias adaptadas ao ambiente brasileiro. Aquilo que para os europeus era um território desconhecido, para os indígenas era sua própria casa. Filipe transformou esse conhecimento em uma poderosa arma militar. Muitas pessoas imaginam as guerras antigas como grandes batalhas em campos abertos, mas na realidade do Nordeste brasileiro era bem diferente. Grande parte dos combates ocorria em florestas, manguezais e regiões difíceis de atravessar. Nesses ambientes, os soldados europeus encontravam enormes dificuldades. Calor intenso, doenças tropicais, terrenos desconhecidos e emboscadas constantes. Felipe Camarão tornou-se especialista nesse tipo de combate. Seus homens apareciam rapidamente, atacavam, desapareciam, voltavam a surgir quilômetros adiante. Era uma guerra de desgaste, uma guerra de atrito. Uma guerra onde o conhecimento do terreno era tão importante quanto as armas. Um dos aspectos mais fascinantes da guerra contra os holandeses foi a diversidade dos combates. A resistência não era formada apenas por portugueses. Ela reuniu diferentes grupos: europeus, indígenas, africanos, mestiços. Entre seus líderes destacavam-se 3 figuras lendárias: Felipe Camarão, André Vidal de Negreiros e Henrique Dias. Vejamos como que desde o início do Brasil a diversidade já era muito importante na nossa nação. Um indígena, um luso-brasileiro e um comandante negro. Juntos eles simbolizavam algo novo surgindo na América Portuguesa. Pela primeira vez, grupos muito diferentes lutavam por uma causa comum. Muitos historiadores enxergam nesse momento uma das primeiras manifestações de uma identidade genuinamente brasileira, não baseada apenas na origem étnica, mas na experiência compartilhada do território em comum ao qual viveram. Chegamos agora ao momento mais famoso dessa história, a Batalha dos Guararapes, travada em 1648 e 1649. Essas batalhas são frequentemente consideradas o berço do exército brasileiro. Foi ali que a resistência alcançou algumas de suas maiores vitórias. Os holandeses possuíam tropas experientes, bem treinadas, equipadas segundo os padrões militares mais modernos da época, mas encontraram algo inesperado, uma força adaptada à realidade brasileira. Felipe Camarão liderou seus guerreiros com enorme eficiência. Os combatentes usavam o terreno a seu favor, atacavam de forma coordenada, exploravam as fraquezas do inimigo. Os resultados foram decisivos. As vitórias dos Guararapes enfraqueceram profundamente o domínio holandês. O desempenho de Felipe Camarão impressionou até mesmo as autoridades portuguesas, tanto que a coroa concedeu-lhe honrarias raramente oferecidas a um indígena naquela época. Recebeu o título de Dom Felipe Camarão Potiguar. Foi nomeado governador e capitão-mor dos índios. Tornou-se cavaleiro da Ordem de Cristo. Esses reconhecimentos demonstram a importância que alcançou. Não era visto apenas como um aliado local. Era considerado uma peça fundamental na defesa da colônia. Algo extraordinário para alguém nascido em uma sociedade indígena em pleno século XVII. Filipe não viveria para ver o fim definitivo da guerra. Infelizmente, faleceu em 1648, pouco depois da primeira Batalha dos Guararapes. Sua morte foi uma grande perda para a resistência, mas seu legado já estava consolidado. Os homens que treinou continuaram lutando. As estratégias que ajudou a desenvolver continuaram sendo utilizadas, e a luta contra os holandeses prosseguiu. E em 1654, os invasores finalmente seriam expulsos do Brasil. Apesar da sua importância, Felipe Camarão raramente recebe o destaque que merece. Seu nome não costuma aparecer com frequência nos debates populares sobre a história. No entanto, sua trajetória revela aspectos fundamentais na formação brasileira. Ele representa o papel dos povos indígenas na construção do país. Representa a complexidade dos encontros culturais. Ele também representa a capacidade de liderança em tempos de crise. Representa um capítulo decisivo da luta pela sobrevivência da América Portuguesa. Sem figuras como Felipe Camarão, o destino do Brasil poderia ter sido completamente diferente. A história de Felipe Camarão é muito mais do que a biografia de um guerreiro. É uma história de um Brasil em formação. Um Brasil onde indígenas, europeus e africanos participaram, cada um à sua maneira, da construção de uma nova realidade. Enquanto os canhões holandeses ecoavam pelo Nordeste, enquanto cidades eram conquistadas e retomadas, enquanto impérios disputavam riquezas do outro lado do oceano, um líder indígena demonstrava que o conhecimento da terra, a coragem e a liderança podiam mudar o rumo da história. Talvez seja justamente por isso que Felipe Camarão continua sendo uma figura tão importante, porque sua vida nos lembra que a história do Brasil
não foi construída apenas por reis, governadores ou imperadores. Foi construída também por homens e mulheres que, muitas vezes, permaneceram esquecidos. Mas estes mesmos homens e mulheres, que através de lutas e glórias alcançaram sua nobreza de destaques. E entre esses nomes, poucos merecem ser lembrados tanto quanto Felipe Camarão. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Você já conhecia a história de Felipe Camarão? Na sua opinião, ele recebe o reconhecimento que merece nos livros de história dos tempos atuais? Deixe nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo.